Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, no Dia das Mães, eu queria estar aqui trazendo uma mensagem para vocês que ainda há esperança, principalmente a partir do que Paulo diz a Timóteo, principalmente a partir de um contato, de um conceito pastoral, como mulheres devem ser tratadas. Talvez não como tem acontecido na sociedade, mas como deve ser e como deveria ser. E eu queria que você acompanhasse a reflexão comigo a partir de 1 Timóteo, capítulo 5. E depois a gente vai ler um outro fragmento de texto que tem muito a ver com o que a gente está falando agora. Paulo diz a Timóteo, no capítulo 5, a partir do verso 2: Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mulheres mais jovens com toda pureza, como se fossem suas irmãs. Paulo diz para Timóteo: trate as mulheres mais velhas como se fosse a sua mãe. Muitas vezes nós vemos pessoas tratando as mulheres mais velhas como se elas não tivessem mais, como se elas fossem mulheres que não tivessem mais utilidade. Elas perderam a utilidade. Não só para alguns jovens, não só para outros jovens, mas para muitos jovens. Elas perderam a utilidade, talvez perderam a utilidade até para os seus filhos. E o que Paulo está falando é, se um filho trata a mãe até hoje com utilidade, você, mesmo que olhe para outra mulher, trate ela como sua mãe. Entenda que ela teve utilidade para criar os seus filhos e entenda que ela tem utilidade para trazer a sua vida. Ela tem algo a te ensinar. Então, Timóteo, quando você olhar para uma mulher mais velha, lembra da tua mãe. Tua mãe te ensinou algo. Tua mãe teve algo para te ensinar. As mulheres mais velhas são mais experientes e com certeza ela vai te ensinar algo, Timóteo. Ela tem algo da parte de Deus para te ensinar. Porque era assim no mundo antigo, era assim no mundo bíblico. Eram as mulheres que tinham a parte de iniciação religiosa dos seus filhos. Não pensamos ou não pensemos que isso seja a tarefa masculina. Os primeiros passos na religião eram feitos pelas mulheres da família. E é por isso que Paulo fala: trate as mulheres mais velhas como sua mãe. E logo em seguida ele fala: e trate as mais jovens como sua irmã. Tratem as mais jovens como suas irmãs. E isso eu deixo para os mais jovens de hoje. Os mais jovens de hoje, quando olham para as meninas mais jovens ou para as mulheres mais jovens, eles não conseguem olhar com pureza, tratando elas como se fossem irmãs. Mas hoje vivemos em um mundo, vivemos momentos em que a sexualidade é tão forte, é tão aflorada, que quando meninos veem meninas, as mais jovens, os pensamentos que ele tem não são de tratá-las como irmãs. São os piores sentimentos que ele tem. Talvez os piores que eu falo, não a partir de fazer algo que seria extremamente natural em relação a homem e mulher. Mas nós temos meninos que são extremamente violentos. Meninos que tratam as mais jovens como lixo, que usam as mais jovens simplesmente para realizar os seus desejos mais sombrios, que não tem pureza nenhuma no coração, não tem pureza nenhuma na alma e não tem pureza nenhuma na psique. Principalmente quando Paulo está falando com Timóteo a partir de um processo pastoral. Timóteo, as mais velhas como mãe. Timóteo, as mais novas com toda a pureza como irmã. Será que nós trataríamos as nossas irmãs com impureza? Será que nós gostaríamos que outros tratassem as nossas irmãs com impureza? É lógico que não. É lógico que nós gostaríamos que tratassem as nossas irmãs com todo respeito. É lógico que gostaríamos que tratassem as nossas mães com todo respeito. E hoje, no Dia das Mães, principalmente, mãe tem que ser tratada com respeito. Quem tem a sua mãe hoje, trate-a com respeito, trate-a com amor, trate com carinho. Assim como Paulo fala para Timóteo, trate as mulheres mais velhas como trataria a sua mãe.
Papa Francisco, em determinada ocasião, ele disse que mãe solteira não é estado civil. Mãe solteira não é estado civil. Mãe solteira também é mãe, e elas precisam ser tratadas de forma digna, com dignidade, com respeito. Elas também devem ser tratadas como se fossem a nossa mãe, principalmente quando mais velhas, e as mulheres mais novas devem ser tratadas com pureza, mesmo que em algum momento da vida elas se tornaram mães jovens, porque alguém com impureza não as percebeu como irmãs. Não as percebeu como alguém que pertencia à família e devia ser tratada com dignidade, mas submeteu essas mulheres a alguma violência. Sim, estou falando de violência, sim. Muitas mulheres hoje são violentadas, infelizmente, sejam elas jovens, sejam elas mais velhas. Eu não estou falando aquelas com que é permitido, mas eu estou falando com aquelas que sofrem violência. Elas não são tratadas com respeito. Lhe falta dignidade. Sejam elas jovens, sejam elas mais velhas. E muitas vezes acabam se tornando mães solteiras, principalmente pela violência doméstica que existe no lar. A violência doméstica, cada dia ela aumenta mais. E essas mulheres não têm sido tratadas com respeito, nem com carinho e nem com dignidade. Timóteo, trate as mais velhas como se fosse a sua mãe. Trate as jovens como se fosse a sua irmã. Sua irmã. Nenhum de nós quer que as nossas irmãs sejam tratadas com violência, sem respeito e sem dignidade. Que elas possam ser tratadas com toda pureza. Nossas irmãs devem ser tratadas com pureza. Pureza de coração, pureza de alma, pureza de espírito. Assim devem ser as mais jovens. Elas não devem ser violentadas. A falta de respeito devem ser redimensionadas. Devemos recondicionar aquilo que pensamos, redimensionar aquilo que pensamos e, principalmente, reconsiderar aquilo que pensamos a respeito dessas mulheres. Mãe solteira não é estado civil. Mãe solteira, muitas das vezes, não é uma opção. Violência doméstica. Talvez, ou quase sempre, pode causar uma mãe solteira. Outra coisa que Timóteo nos ensina vem direto da sua família. Paulo ensina a Timóteo, Paulo lembra a Timóteo o que aconteceu com Timóteo. Paulo lembra a Timóteo o seguinte, a gente está em 2 Timóteo, capítulo 1, e Paulo diz a Timóteo, lembro-me da fé sincera, como era da sua avó Loide, e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Paulo fala para Timóteo, como dissemos antes, que essa iniciação na fé, nos caminhos da fé, nos lares naquela época eram feitos pelas mulheres. E Paulo lembra a Timóteo da sua avó, Loide, uma mulher mais velha, como falamos antes, e de sua mãe, Eunice, uma mulher mais jovem. Paulo não fala dos pais ou dos avós. Paulo não fala do avô de Timóteo e muito menos do pai de Timóteo. Nós podemos até levar em consideração, nós podemos até pensar na possibilidade de que a mãe de Timóteo e de que a avó de Timóteo fossem mães solteiras. É uma possibilidade, porque o texto não fala. Esse fragmento do texto não nos deixa a par de nada disso. Provavelmente, a mãe da mãe de Timóteo era uma viúva. Entendeu a conexão com o primeiro texto que lemos? A mãe de Timóteo era mais nova, era uma jovem.
E a avó de Timóteo era uma mais velha. Lembra como devem ser tratadas as mulheres mais velhas ou as viúvas? Devem ser tratadas com respeito, como se fossem as nossas mães. E Paulo lembra a Timóteo que a sua fé foi traçada, foi linhada a partir de duas mulheres, de sua avó, Loide, e de sua mãe, Eunice. Podemos aprender muitas coisas, assim como Timóteo aprendeu com essas duas mulheres impactantes que o texto nos lembra. O texto diz que Timóteo inicia a sua fé, a sua jornada, a sua caminhada a partir de duas mulheres. E aparentemente mulheres solteiras, que não negaram a sua responsabilidade de criar um menino, de criar um homem, de educar um homem de fé, um homem a qual Paulo chama de meu verdadeiro filho na fé. Alguém que absorveu a fé antes de encontrar com Paulo. Alguém que foi trilhado no caminho da fé antes de encontrar com Paulo. Nós temos que ressignificar os nossos conceitos. Ela podia ter sido uma viúva. Ambas podiam ter sido viúvas, mas também podiam ser mães solteiras. Elas podiam ter sido abandonadas por seus maridos. Elas poderiam ter sofrido violências domésticas e não queriam mais viver aquele quadro. E o homem da casa naquele dia, naquele tempo, era Timóteo. E elas precisavam ensinar alguma coisa a Timóteo. E a partir da fé, provavelmente ensinaram a Timóteo. Timóteo, olha só, mulher tem que ser tratada desse jeito. Um homem de fé trata a mulher desse jeito. Um homem de fé não trata mulheres assim, como você ouviu em determinada época, como uma cidade, como uma sociedade patriarcal vem tratando as mulheres. Mas a gente quer mudar esse conceito em você. A gente quer ressignificar esse conceito. Então nós estamos passando a fé para você. Nós estamos ensinando a partir da fé como você deve ser, como você deve agir, Timóteo. Nós estamos ressignificando a sua fé. E Paulo diz bem, Paulo diz, lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Loide. Timóteo aprende a primeira coisa, uma sinceridade na fé. Timóteo não tinha uma fé mentirosa, não tinha uma fé que aproveitava de outras pessoas, não tinha uma fé que exigia dele segundo as intenções. Timóteo tinha uma fé sincera, uma fé que tratava as pessoas bem, uma fé que lhe conduzia no bom caminho, uma fé que fazia ele dizer para homens e mulheres que ainda havia esperança. A partir de Timóteo, aquilo que Loide ensina para Timóteo é: Timóteo, estou lhe passando uma fé, para que você possa ensinar para mulheres assim como eu, que ainda há esperança. Ainda há esperança no seu lar, ainda há esperança na sua casa. Porque foi isso que eu ensinei para o meu neto. Foi isso que meu neto aprendeu comigo, uma fé sincera. É isso que Loide está falando. E é isso que Loide deveria estar falando para nós hoje. A ponte de ligação entre Loide e nós hoje deveria ser a sinceridade que existe na fé. Não uma fé traiçoeira, não uma falsa fé. Não a fé que até os demônios têm. Mas a fé sincera. Essa é a fé que Loide nos ensina. Eunice, mãe de Timóteo, ensina para Timóteo o seguinte: firmeza na fé. Uma fé sincera, ela precisa ser firme. Ela não pode ser vacilante. Ela não pode ser inconstante. Ela deve ser firme. Mas para ser firme, essa fé precisa ter uma força sobrenatural sustentando ela. É por isso que Paulo diz: o dom que você recebeu sobre a minha imposição de mãos. Paulo, quando impõe as mãos sobre Timóteo, Paulo está colocando tudo aquilo que ele aprendeu em transferência a Timóteo pela imposição de mãos, pelo poder do Espírito.
O chamado de Timóteo pastoral é dado por Paulo, pelo poder do Espírito Santo. Paulo impõe as mãos nele e fala: Timóteo, sabe por que eu estou impondo as mãos em você? Porque eu acredito no que a sua avó te ensinou, eu acredito no que sua mãe te ensinou. A sinceridade e a firmeza de fé fazem parte da sua caminhada, e é por isso que eu imponho as minhas mãos sobre você. E tem mais uma coisa, Timóteo, que a sua avó e a sua mãe te ensinaram, e eu queria falar com você agora. A fé de Timóteo, além de ser uma fé sincera, a fé de Timóteo, além de ser uma fé firme, a fé de Timóteo era uma fé poderosa, era uma fé amorosa e era uma fé que ensinava a ele autocontrole. Paulo diz para Timóteo: você aprendeu amor com sua mãe e com sua avó. Você aprendeu amor e como tratar as pessoas. Lembra, Timóteo, que eu falei para você das pessoas como eram tratadas, como as mulheres mais velhas e como as mulheres mais novas eram tratadas há alguns minutos atrás, alguns capítulos atrás? Se Timóteo estivesse lendo esse livro agora e Paulo estivesse com ele com esse livro, ele ia falar: lembra algum capítulo atrás que eu falei sobre como as mulheres eram tratadas? Então hoje eu falo para você, Timóteo, elas devem ser tratadas como sua mãe e sua avó estão ensinando. Elas não devem ser tratadas como alguns tratavam naquela época, e é por isso que eu pedi aquilo a você, Timóteo. Trate as mais velhas como você trataria a sua mãe. Sabe por quê, Timóteo? Porque sua mãe lhe ensinou uma fé firme. Trate, Timóteo, as mais jovens com idoneidade, com pureza, com firmeza, porque provavelmente a sua avó lhe ensinou isso. A sua avó lhe ensinou uma fé sincera, e sinceridade não abusa do outro. Sinceridade não usa muitas das vezes de violência com o outro. Sinceridade faz que nós possamos olhar para as outras mulheres mais novas e não pensemos em fazer ou usar de violência, mas sim de amor. Um gesto de amor, um gesto piedoso, um gesto misericordioso, para que não possamos fazê-las e para que não possamos presenteá-las com inutilidade. Esse é o pior presente de todos, ou um dos piores, para que não possamos trazer morte a vidas que queriam ser geradoras de vidas a partir da violência. Então, Timóteo, a sua mãe e a sua avó lhe ensinaram amor. A sua mãe e a sua avó lhe ensinaram que essa fé pode trazer poder, mas poder de abençoar, não poder de fazer as coisas que você quer em detrimento de outros, mas sim poder de abençoar. Poder de amar aqueles que precisam ser amados. E essa fé, Timóteo, que a sua mãe e que a sua avó lhe ensinaram, trazem autocontrole. Porque você, Timóteo, vai precisar de muito autocontrole para lidar com as pessoas que estão no caminho, na jornada da sua vida. Você, Timóteo, como meu verdadeiro filho na fé, você precisa de algumas coisas para poder ser respeitado. Não deixar que as pessoas ignorem ou que as pessoas lhe tratem pela sua pouca idade. Você vai precisar de alguns adjetivos que vão abrilhantar o seu viver, que vão mudar a sua história e a história de outros. Você precisa tratar as mulheres mais velhas com todo respeito, como se fosse sua mãe. Você precisa tratar as mulheres mais jovens sem violência. Você precisa ressignificar o tratamento com as mais jovens e cuidar delas como se elas fossem suas irmãs, dando dignidade a elas. Você precisa, Timóteo, ter a mesma fé que a sua avó Loide te passou, uma fé sincera, uma fé piedosa, uma fé que cuida. E você precisa ter a mesma fé que a sua mãe Eunice te ensinou, uma fé firme, uma fé inabalável. E essas características trazem para você
coisas muito maiores do que aquilo que nós podemos pensar. Você vai oferecer às pessoas o poder, mas o poder não em detrimento de suas vidas, mas o poder de abençoá-las. É por isso que Paulo estende a mão sobre você. O poder de abençoá-las com o poder de Cristo Jesus. Você vai precisar de amor para dizer para elas que ainda há esperança mediante a todo o caos que foi instaurado diante delas e diante das comunidades que vivemos hoje em dia, mediante a tudo o que temos vivido, mediante a todos os espaços vazios que podem ser ocupados, mediante aos seus corações feridos. Ainda há esperança, como houve para sua avó, como houve para sua mãe. Se elas foram mães solteiras ou se elas foram viúvas, o texto não diz. O texto nos diz que elas te iniciaram na fé. E dessa forma elas lhe proporcionaram, dentro dos ensinamentos, poder, amor e autocontrole. Que nós, homens e mulheres, hoje, lembrando das nossas mães, solteiras ou não, viúvas ou não, assim como Paulo mostra a Timóteo, que as nossas vós, as nossas mães e as nossas irmãs precisam ser tratadas com dignidade. Mesmo que não sejam nossas vós, nossas mães e nossas irmãs, precisam ser tratadas com respeito, como se fossem nossas vós, nossas mães e nossas irmãs. Precisamos ter uma certa compaixão, precisamos ter piedade, precisamos ter amor, precisamos ter autocontrole e precisamos ter o poder de ressignificar esse tratamento. E termino aqui com as palavras de Papa Francisco. Mãe solteira não é estado civil. Mãe é mãe e pronto. Eu queria que Deus abençoasse você, mãe. Deus continue estendendo a tua mão de poder, graça e sabedoria sobre a sua vida. Que o Senhor possa ser misericordioso mediante aos seus problemas e que o Senhor possa plantar em seu coração a raiz da esperança, para que ela floresça a cada dia e mediante a todas essas situações caóticas, você consiga dizer: ainda há esperança, ainda há esperança. Eu sei que ainda há esperança, porque a palavra de Deus me diz que ainda há esperança. E essa é a minha oração, que exista esperança para você, em nome de Jesus.